Você se preocupa demais? A preocupação é um obstáculo na sua vida? Você consegue viver um dia de cada vez sem se preocupar? Você sabia que a palavra de Deus ela pode ser sua aliada para vencer a preocupação? É sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que estão em busca de fortalecimento espiritual, uma alma, uma mente renovada e um corpo saudável para que o Espírito Santo possa habitar. No nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre preocupação. Quem nunca se preocupou, não é verdade? E quem de nós não sofre com a preocupação? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, deixa seu like e seu comentário para que a gente possa saber como que esses devocionais estão abençoando a sua vida. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares. Assim você vai estar nos ajudando a espalhar a mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a preocupação como um obstáculo espiritual. Você sabe o que é a preocupação? Quando a gente fala, eu estou tão preocupado, eu estou tão angustiado, eu estou tão aflita com alguma coisa. Você sabe o que significa a preocupação? A preocupação nada mais é do que um sofrimento antecipado por algo que ainda vai acontecer ou que talvez nem aconteça. A gente antecipa um sofrimento, antecipa um medo de coisas que podem vir a acontecer ou não. A preocupação é uma ideia fixa que perturba o nosso espírito, ela perturba a nossa paz e ela é totalmente contra a vontade de Deus para nós. Então, por mais comum que seja a gente ver pessoas se preocupando, a gente se preocupar, não é saudável e nem agradável aos olhos do Senhor que a gente se preocupe. Não é da vontade de Deus que a gente se preocupe. E nós vamos entender o porquê. Vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aqui é o próprio Jesus nos falando que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal, ou seja, temos que viver um dia de cada vez, lançando todos os nossos cuidados aos pés do Senhor, confiando e descansando no Senhor. A preocupação, ela interfere diretamente na nossa confiança em Deus. Ela também está muito atrelada ao sentimento de dúvida, porque uma pessoa que se preocupa é uma pessoa duvidosa. Porque quando a gente tem a certeza no nosso coração de que Deus está no controle da nossa vida, de que Deus não vai nos desamparar, não tem por que a gente se preocupar, não tem por que a gente ter medo, não tem por que a gente temer o futuro. Então, se porventura existe essa preocupação em nós, é porque estamos falhando no aspecto da nossa fé. Estamos com a nossa fé diminuída, não estamos confiando completamente, plenamente em Deus. Então, precisamos rever como que anda a nossa confiança, como que anda a nossa fé em Deus. Não podemos nos deixar sermos consumidas pela ansiedade e pela preocupação com o futuro. O que mais nós ouvimos hoje são casos de ansiedade, pessoas que vivem com crises de ansiedade. A ansiedade ela tem consumido grande parte da população, não somente brasileira, mas mundial. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse excesso de preocupação pelo futuro. Lá em João 10:10, a palavra de Deus nos alerta sobre o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. A intenção do inimigo é sempre nos destruir, é sempre matar e roubar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso sossego. É sempre tirar de nós tudo aquilo que Deus quer para nós. Então temos que ter muito cuidado, porque quando a gente vive preocupado hoje pelo que ainda vai acontecer, ou que pode até não acontecer, a gente está permitindo que o inimigo roube a nossa paz e a nossa alegria de hoje. A gente está permitindo que ele roube a nossa felicidade de hoje, a nossa gratidão de hoje, a nossa confiança em Deus, a nossa fé hoje. Então que a gente possa refletir sobre isso e não permitir que o inimigo roube o nosso tempo, a nossa paz, o nosso sossego, com preocupações, com medos, com angústias, sobre coisas que talvez nem venham a acontecer. E que mesmo que aconteça, a gente não deve se desesperar, a gente não deve se apavorar, porque se a gente confia em Deus, porque se a gente entregou a nossa vida para Ele, a gente precisa aprender a confiar de que Ele é fiel para nos ajudar, para nos socorrer, para prover qualquer coisa e nos ajudar a passar por qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Então a palavra de Deus ela é muito clara para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Mas antes que as nossas petições, que o nosso clamor, né, que as nossas orações, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então a gente precisa orar, a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, a gente precisa confiar nele, confiar que ele está cuidando de tudo e não ficar se inquietando, desesperada, ansiosa, atribulada, porque isso só vai nos fazer mal. E lá no versículo 7 vai dizer que a paz que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós confiamos em Deus, uma vez que nós depositamos a nossa esperança nele, nós recebemos essa paz que excede todo entendimento. Então, isso significa que no meio da nossa guerra, no meio da nossa luta, no meio dessa tempestade que a gente está passando, a gente vai se sentir em paz, né? Porque a paz ela não é ausência de guerra. A paz é mesmo diante da guerra, mesmo na situação mais difícil que a gente esteja vivendo, a gente consegue se sentir bem porque Deus está cuidando de nós. A gente consegue se sentir em paz porque Deus está nos dando forças, está nos sustentando, está guiando o nosso barco. Então não importa a tempestade que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da onda que está vindo sobre você, saiba que Cristo está no seu barco. Ele pode até estar dormindo, ele pode até estar em silêncio, ele pode até estar te permitindo viver o tempo da espera, mas aprenda a confiar e descansar no Senhor. Porque na hora que ele acordar, na hora que ele declarar sobre aquelas ondas, sobre o vento, para eles se aquietarem, para eles se acalmarem, você vai ver que tudo isso vai passar na sua vida. Então não deixa que o inimigo roube a tua fé, roube a tua alegria e roube a tua paz. Confia e descansa no Senhor. Nós temos uma arma poderosa contra a preocupação. Você sabe que a arma é essa? É a própria palavra de Deus. Precisamos aprender a usar a palavra de Deus em nosso favor. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, vai falar sobre as armaduras de Deus, né? E a palavra de Deus, ela também é descrita como uma armadura de Deus, que nos ajuda a combater todo o ataque do inimigo na nossa mente, na nossa vida. Lá em Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é uma poderosa arma contra todo o ataque do inimigo na nossa mente, toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade. É claro que uma espada na sua bainha não fará bem algum no meio de um ataque. Ou seja, não adianta a gente ter a Bíblia aberta na nossa casa no Salmo 91 e achar que isso é o suficiente para nos proteger dos ataques do inimigo, porque não é. A gente precisa ler e meditar nessa palavra constantemente, colocá-la em prática e não mantê-la como um acessório na nossa casa, como um enfeite na nossa estante, e não deixar ela empoeirada ou guardada dentro de uma gaveta, dentro da bolsa. Então precisamos colocar a palavra de Deus em prática, memorizarmos versículos, declararmos esses versículos no meio das nossas guerras espirituais em voz alta, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de salvar, de curar, de libertar e de repreender todo o mal. Nós sabemos que Jesus venceu as tentações no deserto usando o poder da palavra. Então precisamos fazer da mesma forma, usar a palavra em nosso favor. Quando a angústia, quando a ansiedade, quando a preocupação bater na tua porta, ao invés de você se desesperar, ao invés de você se preocupar, declare em voz alta a palavra do Senhor. E você vai perceber como que o inimigo vai bater em retirada, como que essa preocupação, essa angústia, ela vai se dissipar no mesmo momento em que você falar, declarar e tomar posse dessa palavra. Precisamos aprender a confiar em Deus no meio das tempestades da vida. Lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus, ele nos conserva em paz quando nós confiamos nele. Ele nos permite viver em paz, mesmo diante das maiores tempestades da vida. Então, como eu disse aqui, a paz ela não é ausência de guerra. Não significa que a gente não vai passar por tribulação ou por guerras. Não é isso que a palavra de Deus fala. Nós vamos sim enfrentar aflições, nós vamos sim passar por lutas, enfermidades, necessidades, tragédias, enfim, infelizmente a gente vai passar por isso. Mas o que a palavra de Deus fala é que ele conserva em paz todos aqueles que confiam nele, que ele conserva em paz todos aqueles que creem nele. Então precisamos descansar e confiar no Senhor.
Uma coisa que nos impede de vivermos a paz de Deus no momento da tempestade é o orgulho. O orgulho nos faz acreditar que a gente consegue resolver as situações do nosso jeito, que a gente não precisa esperar o tempo de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Precisamos aprender, a ser humildes, a sermos mansos de coração, a dependermos do Senhor, a confiarmos e descansarmos nele, para que a gente não venha se precipitar, achar que a gente consegue fazer tudo do nosso jeito e passar por cima da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, que nesse dia a gente consiga aprender a descansar e a confiar no Senhor, aplicar a nossa fé através do uso da palavra e descansar nele. Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado fortemente no seu coração. Lembrando que você pode ler esse devocional completo em nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.